Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a indigência teórica de Pedro Doria. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que nesse final de semana foi para o e-mail todo mundo nosso boletim de notícias, né, com o tema questão militar e política de defesa. Confere lá no seu e-mail se não for parar no spam, na lixeira, e no nosso site jonesmanuel.com.br você acha lá o link para se inscrever no nosso boletim de notícias, é de graça. O link para entrar na nossa lista de transmissão no Zap Zap. Todos os livros que a gente publicou para comprar. Também a lojinha, né? A lojinha é fundamental para ajudar a manter e financiar o nosso projeto de um portal de notícias de esquerda. E domingo agora eu vou anunciar o nome. Era para ser domingo passado, mas teve um problema. Domingo agora eu vou anunciar o nome do nosso portal de notícias. Então entra lá e não perde nada. Camaradas, note, eu tava malhando, né? Passei depois do carnaval, veio aquela mazela, voltei a malhar só ontem. E aí quando eu tava lá malhando, ombrinho, né? Pra ficar com umas ombreiras legal. E aí um bocado de gente começou a me mandar mensagem. E aí foi o Pedro Doria, que mais uma vez fez um ataque contra mim. Veja, eu acho que uns meses eu devo ter recebido uns 8 ou 9 vídeos do Pedro Doria falando de mim. O Pedro Doria tá me atacando, falando de mim há muito tempo. E eu ignorando, né? Eu acho que a última vez que eu falei do Pedro Doria no canal foi em 2023, se eu não me engano. Assim, se eu não me engano, talvez já tá em 2022, mas enfim, não parei para pesquisar isso. E aí, dessa vez eu resolvi responder o ataque do Pedro Doria, não para atacar ele de volta, né, gente? Porque é isso, o Pedro Doria, mais uma vez, né, falou do meu corpo, falou da minha aparência. Eu acho engraçado, antes de começar propriamente o debate teórico, assim, que algumas pessoas falam que eu brigo muito, que eu chamo muito confronto teórico e político. Mas pode reparar que eu não fico falando se ninguém é alto, baixo, gordo, magro, calvo, careca, feio, bonito. Até com gente da extrema direita, quando eu vou para o enfrentamento teórico, eu não fico xingando a aparência de ninguém não, viu? Podem ver que, por exemplo, no debate com o Kim Kataguiri, que teve uma inteligência limitada, e depois, nos vídeos em seguida, fiquei tirando onda com a aparência, falando, enfim, isso não é minha praia, isso pra mim não faz sentido nenhum, sabe? Inclusive, mesmo com a direita, eu não sou de estar ficando falando da aparência, nunca fiz isso com Kataguiri, com Nicolas Ferreira, com Olavo de Carvalho, com Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, não é a minha praia. É isso, não é a minha praia, não é a minha. E aí o Pedro fez um ataque, e aí a gente vai aproveitar para fazer um debate teórico, né? Que faz um tempo, inclusive, que não aparece aqui no canal, o debate sobre a história real do liberalismo. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Acho que tem uma visão falseada do que é a história do liberalismo. Então vamos aqui fazer um react e comentando. Eu não vou deixar o vídeo todo rolando para depois comentar, porque o trecho, inclusive, é relativamente longo. Eu vou colocar o vídeo para rolar e a gente vai comentando em cima, que eu acho que fica um pouco mais dinâmico, beleza? Então, vamos nessa, vamos ver o que é que o Pedro Doria falou, gente. Pedro Doria, meu Deus. Antes disso, deixa eu colocar o vídeo aqui em 1.5, que para escutar besteira tem que ser mais rápido, né? O áudio tá bom aqui. Vamos lá. Fazer um comentário aqui sobre a provocação da Lúcia Oliveira. Lúcia, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Ela fala o seguinte: não tem extrema-direita, o que tem é direita. Goste ou não, Bolsonaro, o melhor presidente, vai ser sempre o melhor presidente. Lúcia, você está falando com o seu coração. Você está falando movida a emoção. E tudo bem. Deixa eu te explicar o que eu chamo de extrema-direita. O que eu chamo de extrema. E aí vale para a extrema-direita, vale para a extrema-esquerda. Deixa eu começar falando sobre extrema-esquerda. Eu não sei se você conhece um rapaz, um youtuber, fortinho, barrigudinho, ele esconde a barriga, tá? Mas ele é fortinho também, chamado Jones Manuel. Eu adoro o Jones Manuel. O Pedro é o único espectador do Jones Manuel, eu acho. A audiência não tem nem. Ele tem boa audiência no YouTube. Eu acho, primeiro assim, engraçado, né? O Pedro é o único espectador do Jones Manuel, diz aí essa moça que eu não conheço. Enfim, eu vejo, eu não tenho dinheiro de banqueiro, viu? O Armínio Fraga não me financia, né? E assim, eu tenho mais inscritos que o canal do Meio, eu tenho mais audiência que o canal do Meio, todas as minhas redes sociais são maiores do que o canal do Meio. E assim, a gente tá criando o nosso portal de notícias que já tem muito mais audiência que qualquer programa do canal do Meio. Mas tudo certo. Esse detalhe, a gente
vai estar disputando aqui para ver quem tem mais audiência, até porque a audiência do ponto de vista de números na internet, no YouTube, é o de menos. A questão mais importante, inclusive, é penetração teórica, no sentido de que as ideias que eu estou aqui propagando daqui a 10, 15 anos, elas ainda vão ter circulação social, penetração social, ainda vão influenciar o jeito de algumas pessoas pensarem, enxergarem o mundo? Eu acho que sim, né? Até porque, dentre outras coisas, eu não estou só fazendo um trabalho de agitação no YouTube ou um trabalho jornalístico. Eu também escrevo, né? Também produzo teoria, eu produzo análises sobre o Brasil e o mundo. Modesta parte, inclusive, meus livros vendem muito bem, né? Muito bem. Inclusive, recentemente eu lancei 3 novos livros, né? O Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, no site da Ruptura e da Baioneta. A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra do Guerreiro Ramos, lançado pela Ruptura. E Cinismo e Morte da Esquerda Brasileira, junto com Aribaldo Maia, no site da Ruptura. Repetindo, lá no meu site você acha todos os livros para comprar. Bota aí, Maxwell, a imagem do site. É só entrar lá, jonesmanuel.com.br. Mas continuando. Jones Manuel é exatamente o que eu chamo de extrema esquerda. Por quê? Porque ele deseja a revolução do proletariado. Ele não acredita naquilo que ele chama de a democracia burguesa, que é o que temos. Eu acredito na democracia burguesa e nem me incomoda chamada de democracia burguesa, porque é uma democracia burguesa. É só que eu acho os burgueses bacana. Eu chamo de burgueses da classe média e eu adoraria viver num país em que mais e mais pessoas estivessem na classe média. Então... Veja, isso aqui foi uma gracinha teórica do Pedro Doria, para provavelmente pagar de intelectual quando a galera for corrigir ele. Presta atenção que isso aqui é importante. No século XIX, na Europa Ocidental, era comum chamar a burguesia de classe média, middle class, né? Principalmente na Inglaterra. Por quê? Antes da consolidação do modo de produção capitalista, se entendia a burguesia como classe média porque você tinha a nobreza proprietária de terras como classe dominante e você tinha o proletariado e os camponeses, né? Então a burguesia era pensada como classe média. Em vários textos de pensadores do século XIX, principalmente da primeira metade do século XIX, você vai ver o termo classe média. Inclusive em alguns textos de Marx e Engels, especialmente textos dos anos 40, 50 do século XIX, vai ter o termo classe média, middle class, como burguesia. Eu já vi até uma tradução de um texto de Engels por uma editora independente que eles traduziram errado. Eles traduziram classe média por classe média, né? Como se fosse o sentido de classe média de hoje. Então, isso era uma coisa do século XIX. Da primeira metade do século XIX se referia à burguesia como classe média. A partir da segunda metade do século XIX, principalmente, isso vai caindo em desuso e passa a se usar o termo classe média para as camadas médias, ou seja, assalariados, mas que têm uma altíssima qualificação, que têm um nível de renda melhor do que a média da classe trabalhadora assalariada e, por seu nível de renda maior, consegue ter padrões de consumo e padrões de convivência diferenciados do que é a maioria da classe trabalhadora. Quase que vulgarizando, esse é o sentido mais corrente que se dá para a classe média, né? Grosso modo, na sociologia mainstream, se mede, inclusive, a ideia de classe média pelo padrão de renda e pelo padrão de consumo. Então, um padrão de renda acima da média dos trabalhadores assalariados, que propicia um padrão de consumo diferenciado do que é a média dos trabalhadores assalariados, a gente normalmente chama de classe média. Então, não é só a ignorância no sentido de que o Pedro Doria não sabe o que é burguesia. Ele sabe, evidentemente, mas isso foi uma tirada para parecer intelectual. Porque já ele pode inventar de responder isso por texto, por vídeo, e dizer assim, vocês que não conhecem a história da sociologia, da teoria social, quando eu falei classe média, porque no século XIX se chamava a burguesia de classe média. Então, foi essa gracinha que ele quis fazer aí, viu, gente? É isto. Em certos momentos da história se chamou a burguesia também de classe média, de middle class, principalmente na Inglaterra, ali na primeira metade do século XIX. Mas continuando. Então, eu gosto da ideia de uma democracia burguesa, embora eu prefira chamá-la de democracia liberal. O Jones quer derrubar esse negócio através de uma revolução e ele gostaria que pessoas como eu, que sou liberal, fossem fuziladas como inimigos da nação. E sim, ele já falou isso textualmente, inclusive citando o meu nome. Ele é extremista porque ele quer derrubar o regime democrático. Ele quer derrubar o regime implementado pela Constituição de 1988. Eu chamo Jair Bolsonaro de extremista porque Jair Bolsonaro, de uma forma diferente, quis derrubar
o regime estabelecido pela Constituição de 1988. E quem diz que ele quis fazer isso, não sou eu. Aí veja, aqui a gente tem três ganchos de debate teórico importante. Vou até abrir a tela. Vamos lá. Primeiro gancho. Eu chamo de democracia liberal. Há uma larga produção bibliográfica que mostra que as revoluções burguesas, o que eu estou chamando de revoluções burguesas, né? O processo de ascensão ao poder da burguesia na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Há uma larga bibliografia mostrando que estas burguesias não criaram regimes democráticos, criaram, isto sim, presta atenção, regimes constitucionais liberais. Regime constitucional liberal e regime democrático não é a mesma coisa. Vamos ilustrar aqui a tese. Quando a burguesia alcança o poder na Inglaterra, era proibido, presta atenção, a classe trabalhadora, grosso modo, votar. O voto era censitário. O que é o voto censitário? Você votava de acordo com um determinado nível de riqueza. Então, a maioria da classe trabalhadora não votava. As mulheres não votavam. A classe trabalhadora também não poderia organizar sindicatos, né? Também não podia organizar partido político, também não podia lançar candidato, também era muito difícil lançar jornais operários. Boa parte dos jornais operários sofriam violenta restrição, censura, perseguição, eram fechados. Então, na Holanda, né, o processo de libertação das Províncias Unidas, que configurou a Revolução Burguesa da Holanda, a Revolução Gloriosa na Inglaterra e o desenvolvimento do capitalismo, o regime político estabelecido pós-Revolução Francesa, o desenvolvimento capitalista na Bélgica, no processo de Revolução Burguesa na Alemanha, né, uma forma de Revolução Burguesa já diferente, que o Lenin chamava de Via Prussiana, uma Revolução Burguesa comandada pelo Otto von Bismarck, os socialistas eram proibidos, né, as famosas leis antissocialistas. No caso particular da Revolução Burguesa nos Estados Unidos, vamos lembrar que, a partir do momento que a decolagem do desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos pós-guerra civil, vamos lembrar que a população negra estava excluída dos direitos civis, estava excluída do direito de voto. A organização de partidos operários também era violentamente perseguida. Então veja, quando você pensa em democracia política, o que é que você pensa? Você pensa assim, liberdade de expressão, o direito de, por exemplo, eu montar um jornal e eu escrever o que eu quero escrever, o direito de montar uma editora, né? O direito de circular um panfleto, um folheto, o direito de votar e ser votado, o direito de organizar partido político, de organizar movimento social, a ideia de que existe uma estrutura jurídica em que, por exemplo, eu não vou ser morto arbitrariamente, sem um processo judicial, e se acontecer, eu posso processar alguém, recorrer à justiça e tal. Nada disso existia no século XIX para a classe trabalhadora. Vocês entenderam? Isso é fundamental. Nada disso existia para a classe trabalhadora e um agravante de gênero que em vários países, já na segunda metade do século XIX, especialmente a partir da década de 60, 70 e 80, vai caindo o voto censitário, né, que é o voto de acordo com a renda, o voto plural. Na Inglaterra, por exemplo, por muitos anos, né, você tinha um voto plural, que era algumas personalidades consideradas figuras importantes, prestigiadas, não era uma cabeça o voto dele valia mais, né? Vai caindo o voto plural, vai caindo o Senado vitalício. Final do século XIX para começo do século XX é que o Senado vitalício vai caindo, mas em vários países da Europa Ocidental, não era só no Brasil do Império, não. Você tinha Senado, você era eleito senador e ficava lá pro resto da vida, entendeu? Né? Então, isso vai caindo, mas, por exemplo, as mulheres continuavam excluídas do direito de votar, do direito de ser candidata, né? Direito de ser candidata, direito de ser eleita. Feito? Então, veja, a burguesia ela não criou a democracia. A burguesia ela criou regimes liberal constitucionais. São coisas diferentes, gente. São coisas diferentes. E aí, veja, isso não é nenhuma novidade. Você não precisa ser marxista para saber disso. Você pega um pensador liberal mais honesto, como era o Norberto Bobbio. Norberto Bobbio teoriza isso abertamente. Liberalismo e democracia são coisas diferentes. O liberalismo, inclusive, ele nasce negando a democracia. Negando a democracia. Não à toa é que nas revoluções burguesas, penso principalmente aqui na Revolução Inglesa e na Revolução Francesa,
se configurou de maneira muito clara uma corrente verdadeiramente democrática que pensava uma verdadeira universalidade dos direitos políticos e civis e também direitos sociais, principalmente a escola pública, a ideia da educação universal como direito de todo cidadão. Então, na Revolução Francesa foram os jacobinos, na Revolução Gloriosa e processo de desenvolvimento do capitalismo inglês foram os niveladores, né? E aí, a consolidação do regime liberal constitucional nestes países se faz contra a corrente democrática, contra a corrente jacobina na França e contra a corrente igualitarista na Inglaterra. Tem um livro, eu vou pegar ele aqui, que ele tá ao meu arco de... Tem um livro, aqui ó, tá no meu arco de visão, O Mundo de Ponta Cabeça, do Christopher Hill, que é um dos mais importantes historiadores da Revolução Inglesa. Coloca aí na tela, Maxwell, o livro, por favor. O subtítulo do livro é Ideias Radicais durante a Revolução Inglesa de 1640. Este livro, Christopher Hill, vai debatendo, por exemplo, as correntes igualitaristas mais próximas do ideal democrático que estavam ali colocadas na Revolução Inglesa e que foram derrotadas, né? Então, liberalismo e democracia não são coincidentes. Quem impôs a burguesia, a contragosto da burguesia, sufrágio universal, direito de organizar partido, direito de organizar sindicato, direito de organizar editora, direito de organizar movimento social, de fazer... Bicho, ó, pra vocês terem uma ideia, hoje parece normal a ideia de você protestar, né? E não é porque você saiu em rua em protesto que você vai ser assassinado em massa e, por exemplo, vai ser deportado para outro país. Hoje isso parece normal, isso foi imposição do movimento operário à burguesia. Porque se você fosse para a França, por exemplo, vamos imaginar, eu estou aqui em 1875, aí eu fiz um protesto na França, protesto na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, no norte da Itália, que era a região de maior desenvolvimento capitalista. A chance de você, porque foi para a rua protestar, soltarem os soldados para matar todo mundo, prender a galera e mandar para uma colônia na África ou na Ásia era gigantesca, entendeu? Então, o que a burguesia fez foi, frente à organização do movimento operário, especialmente no último terço do século XIX, a burguesia foi fazendo concessões para impedir que a radicalização do movimento operário levasse necessariamente para uma ação política frontalmente contra o sistema político que estava posto. Então a ideia de vários teóricos burgueses foi, é melhor a gente, usando um termo clássico de um teórico crítico do direito, legalizar o protesto operário do que deixar o protesto operário totalmente à margem da institucionalidade, porque isso abre brecha para a maior radicalização crescente das lutas operárias. Esse processo ele só se completa totalmente com a Revolução Russa e a vitória da União Soviética contra o nazismo. Porque vamos lembrar que quando vem a Revolução Russa de 17, a imensa maioria dos países da Europa Ocidental, mulher ainda não votava. Então quase que metade da população não tinha direito a voto. Pense nisso. Pense nisso. Mulher não votava. Tá entendendo? Em vários países, inclusive, ainda proibiam partidos operários, partidos socialistas. E, no caso específico dos Estados Unidos, vamos lembrar que o regime Jim Crow, de segregação racial, só é derrubado nos Estados Unidos, né, quase 20 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a própria ideia do sufrágio universal, cada cabeça um voto, todo cidadão maior de idade que tiver com as suas obrigações eleitorais feitas, né, que tiver tirado o título de eleitor, tiver com os documentos regulares, vai poder votar e ser votado. Isso é uma das coisas mais recentes da história da humanidade. Isso não tem na maioria dos países nem 80 anos. Entenderam isso? Isso não tem na maioria dos países nem 80 anos. Tem vários e vários livros que podem debater isso. Por exemplo, citando dois do Domênico Losurdo, né? O Contra-História do Liberalismo, coloca aí na tela, Maxwell, e o Liberalismo entre a Civilização e a Barbárie. Tem o meu próprio livro, né? O Raça, Classe e Revolução, a Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos, lançado pela Autonomia Literária, coloca aí na tela, Maxwell, que é mais focado nos Estados Unidos. Tem um debate também, desde uma perspectiva anticolonial dos povos colonizados, questionando essa ideia de democracia, que é muito boa. Pode ser visto no livro do Aimé Césaire, Discurso contra o Colonialismo, que no Brasil foi recentemente
publicado pela editora Veneta. Tem também os clássicos, né, do Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, que é uma guerra conseguir uma edição boa, mas enfim, Os Condenados da Terra, e Escritos Políticos do Fanon, recentemente publicado pela Boitempo Editorial. No caso brasileiro, em particular, vale dizer o seguinte: analfabeto no Brasil só conseguiu direito de voto com a Constituição de 88. Se você for pegar as eleições presidenciais do que se chama de República Velha ou República Oligárquica, votava, em média, menos de 3% da população. Presta atenção nisso aqui. Durante o que se chama de República Velha ou República Oligárquica, votava, em média, 3% da população, sem falar no regime generalizado de fraudes. Quando você vai num pós-Estado Novo, né, que volta um regime constitucional, mesmo assim, no pós-Estado Novo, como analfabeto não tinha direito de voto, né, em média, votava em cada estado, em média, de 40% a 45% da população brasileira, né? E aí vamos lembrar que os comunistas, por exemplo, faziam um trabalho de alfabetização em massa para ampliar o direito de voto, enquanto as forças liberais de direita organizadas na UDN, por exemplo, mantinham firme, não queriam de jeito nenhum permitir o voto analfabeto. Na Constituição de 46, o PCB, que estava legalizado e que tinha vários deputados constituintes, entre eles Carlos Marighella e Jorge Amado, né, para citar alguns dos mais famosos, eles defendiam o direito de votos ao analfabeto, além, é claro, de uma escola pública universal. A direita, os liberais, foram contra. Presta atenção. No Brasil, a ideia de que analfabeto pode e deve votar e abrir como possibilidade jurídica a maioria da população votar e ser votada é um negócio pós-constituinte. Então, assim, foi ontem, né? Porque, assim, eu nasci em 1990, a Constituinte terminou em 88. Eu tenho 35 anos, foi ontem. Então, os liberais na história brasileira, majoritariamente, eles negavam o básico do que se entende como uma democracia, que é o direito a voto. Direito a voto para a maioria da população, né? Isso está muito bem explicado, inclusive, no livro do Muniz Bandeira, Jango e as Lutas Sociais no Brasil, sobre qual era a pegada dos liberais ali no pré-golpe. Vale muito a pena. Vale muito a pena ler também o livro do Nelson Werneck Sodré, uma introdução à Revolução Brasileira, e que o Nelson Werneck Sodré vai debatendo. Inclusive, o Sodré faz uma reflexão muito massa, que é conectar como os liberais aprendiam com os Estados Unidos vários mecanismos jurídicos de tentar ao máximo impedir o direito de voto e de participação política na República Burguesa da classe trabalhadora. Então, essa coisa de chamar a democracia de democracia liberal, não. A democracia, ela é burguesa. Por que ela é burguesa? A democracia política foi imposição da classe operária organizada, radicalizada, normalmente liderada por anarquistas e comunistas, primeiro mais por anarquistas, depois por comunistas, mas com participação também de social-democratas, de trabalhistas, no caso da América Latina, com a imposição da classe operária à burguesia. É claro que, como é um regime político, né, um sistema político no capitalismo, que é um regime burguês, é uma democracia burguesa. Mas, assim, a classe dominante, particularmente na América Latina, ela nunca se deu bem com a ideia de democracia, não. Vamos lá, gente, nunca teve um golpe de esquerda no Brasil, não, viu? Todos os golpes foram golpes oligárquicos, golpes apoiados pelo imperialismo, golpes liderados por liberais. E aí, o Pedro Doria, inclusive, ele é tão cínico e canalhazinho, e aí nesse ponto eu preciso xingar canalhazinho. O Pedro Doria, ele apoiou o golpe contra Dilma em 2016. Veja que não se trata de defender ou não o governo Dilma. Aquilo foi um golpe, porque não teve crime de responsabilidade. Inclusive, isso hoje em dia tá claro, né? Passou mais de 10 anos, cadê? Sabe? Enfim, pedaladas fiscais, enfim. O Pedro Doria apoiou o golpe contra Dilma. O Pedro Doria apoiou o teto de gastos do Temer. O teto de gastos é violentamente inconstitucional, porque ele nega a capacidade de deliberação das urnas. Então, se você votar num governo que tem como plataforma política aumentar o gasto público, aumentar a participação do Estado na economia, está proibido por norma constitucional. E aí é a pergunta que eu faço. Que país do mundo colocou na Constituição o congelamento do gasto público real por 20 anos? Isso, assim, isso foi um golpe de morte num dos pilares da Constituição de 88, que é o seu artigo 5º, a possibilidade de realizar aquilo ali. O Pedro Doria apoiou isso, né? O Pedro Doria apoiou o golpe contra o governo Morales na Bolívia em 2019, da Janine
Acabei de esquecer o nome da golpista lá. Eu vou pesquisar no Google, não. Maxwell, bota o nome aí, nome e a foto da golpista aí na edição, por favor. Pedro Doria apoiou isso. Entendeu? E aí, veja que curioso. E aqui eu entro, inclusive, num terceiro ponto. O Pedro Doria, ele diz que o Bolsonaro é extremista porque o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Pressuposto lógico disso. O Bolsonaro falar que quer matar indígena e quilombola não é um problema. O Bolsonaro defender uma política de segurança pública que saia matando todo mundo não é um problema. O Bolsonaro elogiar massacre do Carandiru, elogiar operação na favela que deixa um rastro de corpos, não é um problema. Então, o extremismo só aparece frente ao ataque ao STF, frente ao ataque ao tal do Estado de Direito. Inclusive, esta premissa é fundamental para definir o que é a direita democrática e o que é a extrema-direita, na visão deles. Então, para eles, se um político vem com o que se chama de linha dura na segurança pública, que defende a polícia sair matando todo mundo e foda-se, ele não é extremista. Ele só é extremista se ele falar mal do STF. Essa premissa teórica ela está fundamentada num debate que a esquerda radical revolucionária faz há muito tempo, que é os aparelhos ideológicos da burguesia, seus intelectuais, os intelectuais da burguesia, eles fazem um olhar seletivo sobre o que é a relação entre violência e política. Então a lógica é assim, veja, todos os dias mesmo, o Estado burguês no Brasil e no mundo inteiro, ele pratica violências sistemáticas. Ele bate, ele agride, ele estupra, ele humilha, ele mata, ele prende injustamente. Mas essa violência ela não é política. Ela é lida como uma falha, como um erro na política de segurança pública, como um equívoco, como um policial desonesto, como um delegado ruim, tal, e por aí vai. Então, todo dia tem violência sistemática. Veja, enquanto eu estou gravando esse vídeo, já tem 29 minutos neste momento, né? O que é que significa, na prática? Que a polícia no Brasil já matou, durante 29 minutos, umas 7, 8, 9 pessoas. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, né? E aí, isso é lido como uma violência não política. Isso não é lido como repressão do Estado. Isso não é lido como parte de uma violência que supostamente negaria a democracia, porque eles dizem que a democracia não tem violência, né? Então, é como se fosse uma violência despolitizada, produzindo uma lente que vê essa violência como algo aleatório. Não tem fundamento estrutural na lógica de funcionamento do sistema capitalista. E aí, claro que isso é falso. É falso por uma questão bem simples, gente. Essa violência sempre atinge os mesmos alvos. Se fosse realmente aleatória, não politizada, ela pegaria todo mundo. Não é o caso, né? Não é o caso. Garanto a vocês que hoje nenhum rico mesmo assim, bilionário, vai ser vítima de violência do Estado. Nenhum deles vai ser preso injustamente. Nenhum deles vai tomar tiro de bala perdida, vai tomar tapa na cara de polícia, vai sofrer violência sexual, vai ser assassinado, vai ser preso injustamente, ser torturado numa delegacia, num presídio. Não vai acontecer, perfeito? Então, assim, se é uma violência direcionada fundamentalmente contra uma classe, aí, desculpa, não dá pra dizer que é coincidência, não. Eu debati isso, inclusive, no prefácio do livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. Eu já abro o prefácio debatendo isso. Ó. O liberalismo ele parte de uma premissa desonesta, que é despolitizar a violência sistêmica do dia a dia. Né? Isso é muito visível quando a gente faz um debate, por exemplo, sobre os mortos durante a ditadura empresarial militar brasileira. Para o liberal cretino e safado, a ditadura brasileira matou pouco, porque ele só conta como vítimas da ditadura os militantes organizados, de organizações revolucionárias, de organizações de esquerda e tal, que foram torturados e mortos. Feito? Só que, nesse meio tempo, a polícia matava a rodo nas favelas. Nesse meio tempo, os latifundiários matavam a rodo trabalhadores, não eram trabalhadores que eram organizados, não. Era isso, o cara não tá pagando o salário do peão que corta a cana. Aí o peão foi lá reclamar, o cara foi lá e matou. E é isso, tá ligado? Esta violência é lida de maneira despolitizada, assim como as prisões durante a ditadura de crimes comuns é visto como despolitizado. Então, há uma luta histórica, por exemplo, do movimento indígena. O movimento indígena não aceita a conta atual do número de vítimas da ditadura.
Ele coloca na conta todo e cada um dos indígenas que foram assassinados. E tá correto. O Clóvis Moura, no livro Brasil, Raízes do Protesto Negro, o Clóvis Moura na época era do MNU, Movimento Negro Unificado. O MNU, no final da ditadura, fazia um debate de que o número de vítimas de ditadura não é só esse número de menos de 1000, está equivocado. Tem que colocar nessa conta as vítimas da violência policial, dos grupos de extermínio e por aí vai. E presta atenção aqui, importante. E todo preso é um preso político. Por quê? Você tem um sistema político que é ditatorial, que não garante o mínimo de liberdades democráticas devido ao processo legal. Logo, todo preso é um preso político. Entendeu? É evidentemente que esse debate não pegou porque os liberais hegemonizaram. Então, para o Pedro Doria, é muito tranquilo fazer um debate que é assim, ó, democracia igual a política pacífica, política sem violência. Extremistas de esquerda, Jones Manuel, querem introduzir a violência na política. Introduzir a violência na política como se não existisse. O Pedro Doria, ele tem dinheiro, ele vem de família rica, com grana, ele é branco, para ele é um paraíso. Para ele, a violência sistêmica que atinge dia a dia a classe trabalhadora no campo, na cidade, não aparece, não comparece. Para ele é muito tranquilo tratar essa violência como não politizada, como uma mera falha que um dia, quem sabe Deus, com a graça de Deus, vai se resolver. Então ele não tem risco de ser morto no campo por um latifundiário. Ele não é um indígena que tem risco de ser morto a qualquer momento por madeireiros, por garimpeiros. Ele não é um trabalhador da periferia que tem risco de ser morto pela polícia, pelo crime organizado, por qualquer porra dessa. Assim. Nas estatísticas de violência do Brasil, e aí não é só violência direta de aparelhos repressivos ou de grupos privados, violências do tipo negligência médica no hospital público, violência obstétrica e por aí vai, sabe? Não tem chance de acontecer, estatisticamente falando, com ele. Então é muito tranquilo para ele pensar a democracia como um reino sem violência. Porque para ele, a condição de renda e classe dele realmente não tem violência. Então ele vai dizer, se questionado, é claro que ele vai dizer que é contra. Não, eu sou contra. O que se faz na Bahia, o que se faz em São Paulo, o que se faz no Rio de Janeiro, o que se faz em Pernambuco, o que se faz em Sergipe, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso. É claro que ele vai dizer que é contra a violência policial. Claro que ele vai dizer que é contra o encarceramento em massa. Inclusive, quase 20% dos presos nem sequer foram condenados, estão encarcerados, né? Então, essa prisão provisória ilegal, situação ilegal. Se vocês entenderem isso. Claro que ele vai dizer que é contra pessoas morrendo em fila de hospital. É claro que ele vai dizer que é contra, volta e meia, um caso de alguém com um Porsche, com um carro importado de mais de 1 milhão, atropelando um trabalhador e ficando por isso mesmo. Ele vai dizer que é contra tudo isso. Só que é contra retórico e não tem a consequência teórica, que é, veja, nenhum comunista defende introduzir a violência na política. O comunista, ele parte, inclusive, de uma leitura da realidade, que é a violência está posta na política. Só que é uma violência de classes, feita por um estado de classes. É uma violência contra a classe trabalhadora que tem um sentido, olhando numa perspectiva de totalidade, um sentido de manter este regime. Perfeito? E aí, quando é confrontado com situações de violência, inclusive, que tem um caráter explicitamente político, o Pedro Doria ele não tem dúvida de apoiar a desgraça. Então, ele, como eu já disse, apoiou o golpe na Bolívia em 2019, sem meias palavras, sem constrangimento nenhum. E, recentemente, ele teve em Israel uma viagem paga pelo governo de Israel, né, que deu uma polêmica no Twitter, porque o Felipe do Xadrez Verbal foi também, o que é isso. Tive um debate lá aberto, franco, respeitoso com o Felipe. Acho uma pena e tal, discordo, mas é isso. E o Pedro Doria, quando voltou, escreveu um artigo cretina e canalha para o Globo, inclusive repetindo fake news, mentira, que, bicho, com o Google, esse negócio do Google Tradutor, o tradutor do Google Chrome, você consegue ler jornal de qualquer lugar do mundo, né? O Pedro Doria voltou, depois de uma viagem paga pelo governo de Israel, que está praticando um genocídio das maiores barbáries do século XXI, e o Pedro Doria voltou dizendo aquela fake news de que o Hamas botou uma criança no micro-ondas e tocou fogo. Eu desafio você a olhar nos principais jornais de Israel, né, para ver se algum jornal de Israel fala isso, sabe?
Assim, a mídia israelense, inclusive a mídia israelense, até a mais sanguináriazinha, mas que guarda alguma seriedade, fazendo um equivalente. O que é a Folha de São Paulo de Israel, o Estadão de Israel, a Revista Veja de Israel, não fala essas atrocidades. O Pedro Doria foi lá no meio de um genocídio, né? Assim, milhares e milhares e milhares e milhares de palestinos assassinados, milhares e milhares e milhares de palestinos que ficaram com sequelas físicas e mentais, milhares e milhares de palestinos sofrendo todo tipo de violência, de humilhação, um deslocamento em massa de mais de 1 milhão de pessoas que teve que sair de Gaza, crime contra a humanidade, assim, aberto, escancarado. Pedro Doria foi lá, pago pelo governo de Israel, voltou pro Brasil falando merda, defendendo o genocídio. Vocês entenderam? Então, e aí, claro, tem um elemento que aqui é inegável, assim. É fácil para um liberal como o Pedro Doria querer me taxar de violento a partir de estereótipos racistas que circulam na sociedade brasileira, gente. Então, assim, o cara pode ir para Israel no meio de um genocídio e apoiar aquela merda e ele não vai ser taxado de sanguinário, de violento e tal, mas colocar no homem negro a pecha violento, de agressivo, é muito mais fácil, porque isso cola, né, de acordo com os estereótipos racistas circulam na sociedade brasileira. Vocês conseguem entender o nível de degradação ideológica da coisa? Assim? Enfim, vamos voltar aqui. São os comandantes do Exército, da Aeronáutica, que estavam lá quando ele quis fazer isso. O comandante do Exército chegou a dizer para o presidente que, se ele insistisse no assunto, ele, comandante do Exército, daria ordem de prisão ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. O comandante da Aeronáutica chegou quando o ministro da Defesa do presidente Bolsonaro insistiu na assinatura de um papel específico, que é a ata do golpe, que é o documento que a Polícia Federal encontrou na casa do ministro da Justiça. O comandante da Aeronáutica bateu a porta na cara do ministro da Defesa porque ele estava insistindo naquilo. Então, veja, não sou eu que digo que o presidente Jair Bolsonaro queria derrubar a democracia. Quem diz isso são os comandantes do Exército e da Aeronáutica que estavam no cargo em testemunho oficial à Polícia Federal. Testemunho que vai ser usado, depoimentos vão ser usados no processo que terminarão por botar na cadeia Jair Bolsonaro como golpista. Então, o que eu chamo de extremista não é um xingamento, é uma palavra usada para definir uma coisa: aquele que é contra a democracia. Aquele que é contra a Constituição, o regime implementado pela Constituição. E, diga-se de passagem, o presidente Bolsonaro, antes de ser presidente e depois de ser eleito presidente... Veja, o extremista é aquele que é contra a democracia, aquele que é contra o regime consolidado pela Constituição. E aí, é por isso que o liberalismo ele tem como premissa falsear a história. Vamos dar um exemplo para vocês. De 45 até 64, qual era a principal organização política liberal do Brasil? Era a UDN, a União Democrática Nacional. Era o maior partido liberal do Brasil, congregava os principais intelectuais liberais do Brasil, os principais políticos liberais no Brasil. O que a UDN defendia? Golpe de Estado por cima de golpe de Estado por cima de golpe de Estado. Vamos lembrar que Carlos Lacerda, o principal referência política e institucional da UDN, ele foi contra Vargas assumir o governo depois de ganhar a eleição, né, em 50. E aí, a famosa frase do Carlos Lacerda, né? Vargas não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. E o voto popular e a soberania popular? Foda-se. Golpe, né? No final, a UDN conseguiu promover um golpe de Estado contra Getúlio Vargas, que não aconteceu por causa... Ele se matou, objetivamente. Aí depois vem a eleição de JK, a UDN de novo tramou um golpe de Estado para impedir a posse do JK, golpe de Estado que foi impedido por um contragolpe liderado pelo Marechal Henrique Teixeira Lott. Em seguida, a UDN, vendo que não conseguia chegar ao governo pelo voto popular de jeito nenhum, apoia um sujeito diferente, né, do Jânio Quadros, para chegar ao governo. O Jânio Quadros renuncia, o Jango era vice, deveria tomar posse pelo regime constitucional. Aí, o que a UDN faz? A UDN vai de novo articular um golpe de Estado para impedir o Jango de tomar posse. Aí tem a campanha da legalidade, tem briga, não sei o que e tal. O Jango consegue tomar posse. Quando o Jango consegue tomar posse, né, a UDN, a burguesia brasileira, setores militares, imperialismo estadunidense, da Igreja Católica, armam um novo golpe de Estado, conseguem dessa vez derrubar o Jango, e aí os militares foi que mandaram vários líderes da UDN para o inferno, porque na cabeça do Carlos Lacerda e
da cúpula da UDN era derrubar o Jango, né, proibir o PTB de disputar eleições, tal como já tinha se proibido o PCB. Vamos lembrar, viu? O regime constitucional da Segunda República colocou o PCB na ilegalidade, né? Proibiu o PTB de disputar eleições para ver se assim, no tapetão mesmo, assim, ó, no tapetão mesmo, eles conseguiam ganhar a eleição. Veja, essa história do liberalismo no Brasil, no regime constitucional pós-Estado Novo. Aí, na ditadura, vamos lembrar que uma porrada de liberal foi para a ditadura, foi para o governo ditatorial, como o Roberto Campos, né, avô do Campos Neto, principais nomes do liberalismo brasileiro. E presta atenção aqui, no pós-ditadura, uma das coisas que caracteriza a atuação política dos liberais brasileiros é a negação sistemática de fazer valer a palavra constitucional sobre os direitos sociais e uma defesa aberta e explícita da violência policial, da violência estatal sistêmica contra a classe trabalhadora. Vamos lembrar, inclusive, que o governo neoliberal, liberal por doutrina política, do FHC junto com o PFL, hoje é a União Brasil, antes era a DEM, e antes do DEM era o PFL. O governo FHC do PSDB com o PFL, ele praticou, né, uma série de violências contra a Constituição. Foi um governo que saiu batendo recorde por cima de recorde no mundo de emenda constitucional. Então acabou de sair uma Constituinte, tem uma nova Constituição, o governo decidiu sair esquartejando a Constituição, aproveitando uma mera maioria parlamentar de ocasião. Isso, se você for pegar esses tratados de teoria política, isso é considerado uma postura autoritária. Inclusive, o Trump hoje faz isso, por exemplo, eles chamam de autoritário. O Viktor Orbán, na Hungria, faz isso, eles chamam de autoritário. O Erdogan, na Turquia, faz isso, eles chamam de autoritário. Você aproveitar uma simples maioria parlamentar de momento para você esquartejar a Constituição de acordo com a moldura do seu projeto político, é o que eles hoje chamam de autoritarismo, de populismo. Mas como a FHC fez isso na linha de implementação do programa neoliberal, para eles, ó, cala a boca aí, pô, tá suave. Não, a FHC comprou a reeleição, ó, comprou a reeleição, fez um mensalão ali para comprar a reeleição, foda-se. A FHC saiu esquartejando a Constituição, era PEC por cima de PEC, foda-se, entendeu? Então, assim, na lógica dele, a lógica deles é fantástica. A lógica deles é fantástica, porque, assim, só é um problema se, presta atenção, se você ameaçar o STF, você ameaçar as urnas eletrônicas e tal. Mas se você adotar políticas que vão matar milhares de pessoas de fome, isso não é um atentado à democracia, às liberdades, aos direitos individuais. Então, pode destruir o SUS? Pode. Pode acabar com política de segurança alimentar? Pode. Pode destruir o ensino médio com essa contra-reforma do ensino médio? Pode. Pode acabar com qualquer política de proteção ao meio ambiente? Pode. Pode tudo. Pode destruir qualquer política de moradia popular e qualquer política de planejamento urbano, sabendo que na próxima chuva uma porrada de gente vai morrer? Pode. Nada disso atenta à democracia, ao Estado de Direito, aos direitos civis e por aí. Ó, tá liberado. Não pode atacar o STF. Aí, porra. Vai morrer pobre, né, gente? Porra, morre pobre direto. Pode matar pobre. Pode matar pobre. Não pode xingar Xandão, Alexandre de Moraes. Xandão e Alexandre de Moraes é a mesma coisa. É a mesma pessoa, né, gente? É Barroso, Toffoli, Gilmar Mendes, essa galera. Então, a noção deles é uma noção de democracia sem povo. E aí, essa é uma das características mais marcantes da tradição liberal. A tradição liberal, ela nasce contra qualquer ideia de democracia e quando ela é forçada pela conjuntura política a incorporar ideias democráticas, ela sempre trabalhou uma lógica de manter o povo o mais afastado possível de qualquer protagonismo e decisão política nesta democracia burguesa. Quem debate isso muito bem é o Domênico Lossurdo, no livro Democracia ou Bonapartismo, Triunfo e Decadência do Sufrágio Universal.
Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. O presidente, mais de uma vez, fez declarações do tipo: a ditadura tinha que ter matado pelo menos 30 mil. Isso ele falou como deputado federal. Como presidente eleito, diz: a esquerda a gente tem que resolver na ponta da praia. Essa expressão na ponta da praia é porque na ponta da praia de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, é para onde um pedaço do exército levava presos políticos para fuzilar. Então, da mesma forma que o Jones Manuel acha que deveria haver uma revolução do proletariado e que pessoas como eu deveriam ser fuziladas por eu ser liberal, o presidente Jair Bolsonaro acredita e... O Pedro Doria, ele se dá muita importância. Eu não lembro de ter dito isso sobre o Pedro Doria, não, viu? Agora sim, eu defendo, por exemplo, responsabilização criminal, sim. Acho que o Brasil precisa. Por exemplo, quem operou a privatização da Vale do Rio Doce precisa ser responsabilizado criminalmente. Quem operou a privatização, que na verdade entrega, doação das refinarias da Petrobras durante o governo Bolsonaro e Temer, precisa ser responsabilizado criminalmente. Criminalmente. Para mim tá muito claro. É muito claro. Criminalmente. Quem acobertou a destruição de Mariana e Brumadinho, tanto no judiciário como do ponto de vista do sistema político, precisa também ser responsabilizado criminalmente. É parte de passar o Brasil a limpo, gente que foi responsável e que é responsável pela matança silenciosa, mas em massa do nosso povo, precisa ser responsabilizado, sim, criminalmente. Né? E aí, Pedro Doria nem é importante, nem tem relevância, enfim, eu acho que ele se atribui uma grandeza que ele não tem, diga-se de passagem. E já declarou textualmente que pessoas de esquerda deveriam ser fuziladas por serem de esquerda. Então, o Jones e o Bolsonaro são meio que o espelho um do outro. São extremistas, são antidemocráticos. Essa definição, eu só quero... Não é só existe extrema-direita, não. Tem muita gente de direita que não é extremista. Muita gente. Aliás, tem muito mais gente de direita que não é extremista do que do contrário. Você possivelmente é uma pessoa... Mas por extremista esse cara é de esquerda, o moderado é de esquerda. Tudo bem. Você possivelmente, Lúcia, você possivelmente é uma pessoa de direita não extremista. Eu acredito, sinceramente, que você não queira necessariamente derrubar o regime democrático e acredito que você não queira que eu ou outras pessoas sejam fuziladas porque pensam de uma forma diferente da sua. Ela só veio aqui assistir a gente pra saber se você já foi fuzilado. Eu não sei. Todo dia ela vem checar. O único ponto que eu tô fazendo é o seguinte: pode ser que a maior parte das pessoas ali pelas redes sociais usem esse termo extremismo como ofensa. Eu não uso como ofensa. Eu uso para descrever algo bastante específico, que são as pessoas, à esquerda e à direita, que querem derrubar o regime democrático. Exatamente. E aí, vejam, essa é a síntese do negócio. Só um ponto que eu acho importante. Um pouco mais à frente, o Pedro Doria cita o John Locke. John Locke, ele era acionista de uma empresa de tráfico de pessoas escravizadas, né? E o John Locke defendia o colonialismo. Ah, Jones, mas isso é o espírito do tempo, da época. As pessoas pensavam assim. Veja, John Locke defendia a escravidão e o colonialismo. Se era o espírito do tempo ou não, foda-se. O importante é que, na hora de falar do John Locke, das ideias dele de liberdade, você tem que colocar em reflexão teórica que o pai do liberalismo político defendia a escravidão e o colonialismo. Isso é um desvio de rota, uma marca da época política, ou é algo intrínseco que acompanha toda a história do liberalismo? Para mim, acompanha toda a história do liberalismo. Perfeito? E aí, veja, a premissa do Pedro Doria é dizer assim, todo mundo que é contra a democracia burguesa é extremista. Isso tem, obviamente, falsidades, que é, Pedro Doria, inclusive, ele atenta contra a própria democracia burguesa, como eu já falei. O Pedro Doria apoiou o golpe contra a Dilma em 2016 e apoiou o golpe na Bolívia. O Pedro Doria, ele apoia o colonialismo de Israel. Então, assim, ele é contra a democracia burguesa, né? Mas ele iguala pessoas que querem um Brasil socialista, um Brasil com dignidade para seu povo, um Brasil com a classe trabalhadora que não viva de exploração, de opressão, de sofrimento e humilhação, com um fascista como Jair Bolsonaro, e que, repare, para mim é fundamental, para o Pedro Doria, a coisa mais grave que o Bolsonaro fez foi tentar o golpe de Estado, não foi, por exemplo, a pandemia. Vocês entendem? Isso para mim é muito sintomático. É isso mesmo. Assim, não sei se vocês repararam que eu raramente falo de coisas como o roubo de joias do Bolsonaro. Porque para mim, assim, não dá pra gente centrar fogo em questão de roubo de joias num cara que matou, né? Matou milhares de brasileiros. Então, assim, matar pobre, porque assim, vamos lá, gente, com exceção de uma ou outra pessoa aqui, o grosso modo das pessoas que foram mortas na pandemia por Bolsonaro foi gente pobre, né? Pobre. Ah, não, um ou outro de classe média, mais rico, com mais condições, que acabou morrendo. Beleza, aconteceu, mas o grosso da mortandade na pandemia foi gente pobre. Então o sentido de classe dessa gente é tão explícito que para eles
nos 4 anos de Bolsonaro, a coisa mais grave que o Bolsonaro fez foi tentar o golpe de Estado em 2022. Todo o resto foi um detalhe. Entendem isso? Então, veja, no fundo, é uma indigência teórica, a parte daquele senso comum, né, da teoria das ferraduras, dos extremos se atraem, por aí vai. Eu sou uma pessoa comunista, organizada, que defende a Revolução Brasileira, que quer um Brasil socialista, que quer uma América Latina socialista. Está muito claro para mim que o capitalismo ele é a desgraça da humanidade, inclusive a desgraça do ponto de vista ambiental. E tem muita gente aqui no canal que não é socialista, que não é comunista, me acompanha, eu vejo isso pelos comentários, porque entende que aqui, mesmo que você não seja socialista, comunista, tem um espaço de reflexão, tem um espaço de debate, tem um espaço com ideias em prol da maioria, da classe trabalhadora. Então tem muita gente que fala assim, ó, não sou comunista, mas, porra, gosto muito do seu debate, não sou comunista, mas votaria em você e tal. Porque entende que aqui há um princípio ético-político, que é o princípio de defesa e estar ao lado das maiorias que sofrem, que são exploradas e oprimidas. Este cara, Pedro Doria, ele acha que isso é ser igual ao Bolsonaro. Ele é desonesto, ele é raso, ele não aguentaria um debate comigo sobre a história do liberalismo. Ó, desde o liberalismo clássico, do Adam Smith, do Locke, do Montesquieu, até a história do liberalismo no Brasil. Ele não aguentaria um debate comigo. Ele viesse com essas falácias, por exemplo, eu conseguiria enumerar 3.000 exemplos, desde exemplos teóricos até exemplos históricos da prática concreta e objetiva do liberalismo. E como eu já falei em vários vídeos do canal, gente, quando teve a Conferência de Berlim, ali no final do século XIX, e a África foi dividida, por exemplo, entre as potências imperialistas, aquilo eram governos liberais. Viu? Quem colonizou o Congo, por exemplo, e matou mais de 10 milhões de pessoas, matou em nome dos ideais liberais. A colonização do Maghreb, no norte da África, ali pela França, foi feita em nome de ideais liberais. Quando os Estados Unidos estabeleceram um regime de segregação racial, que inclusive inspirou o nazismo, porque vamos lembrar que antes de existir o nazismo, o regime de segregação racial Jim Crow, e é dito textualmente pelo Hitler, pelo Rosenberg, pelo Helms e pelo... Como é que é o nome do secretário de propaganda? O Goebbels e por aí vai, da inspiração do regime de segregação dos Estados Unidos para pensar as leis de Nuremberg na Alemanha. Tudo isso foi feito por liberais. Sem falar na história brasileira. A história brasileira, veja, você não precisa nem falar muita coisa. A história brasileira em si, ela é uma cesta de exemplos para mostrar que essa história de chamar o liberalismo de democrático, de defensor dos direitos humanos, por aí vai, ela é um grande absurdo. Então, veja, é isso, é um ataque, uma indigência teórica, um debate fraco, um debate tosco, um debate limitado, de gente que se aproveita, e aí se aproveita de má fé, e que o grosso do nosso povo, infelizmente, não tem acesso a debates críticos, não conhece bem a história do Brasil, a história do mundo, porque, veja, se a gente tivesse uma situação política de altíssima politização, organização, socialização da cultura para o nosso povo, seria muito difícil qualquer liberal chegar e dizer assim, não, a gente defende a democracia. Acho que qualquer pessoa ia dizer assim, ei menino, que democracia? Democracia vocês defendem? Estão ficando loucas, a história do Brasil no século XX foi essa aqui. Olha o que, é que os liberais defendiam. Olha, os liberais eram a favor de analfabeto não votar. Os liberais eram contra o direito da classe trabalhadora a organizar partido. Os liberais reprimiam o direito de greve. Os liberais reprimiam o direito de associação. Inclusive, só uma dica para vocês. A gente escuta falar na história que o último presidente da República Oligárquica, né, Washington Luiz, falava que a questão social é caso de polícia. Né? Tem uma polêmica, inclusive, se o Washington Luiz falou isso mesmo ou não. Mas, enfim, polêmicas à parte sobre autoria de frases, é importante saber o seguinte. Na década de 20, no Brasil, quando estava ali essa ideia de que a questão social é caso de polícia, os liberais no Brasil tinham esta posição. Liam as expressões da questão social, né, a miséria, a pobreza dos operários e operárias, a luta
salário, por condições de trabalho, por vida digna, como caso de polícia. E você tinha uma tradição anarquista, uma tradição socialista utópica, né, muito inspirada na obra do Saint-Simon, que também roçava ali, se combinava com a tradição meio positivista de esquerda que assumiu na América Latina, uma coisa meio curiosa, é que defendia uma outra abordagem para a questão social. Mas como vocês escutam na escola, não, o presidente Washington Luiz, que dizia que a questão social era a casa de polícia, vocês precisam saber que os liberais no Brasil, grosso modo, eles entendiam isso, que a questão social é a casa de polícia, ou seja, pau, cacete no lombo do povo. Entendeu? Essa é a verdadeira história do liberalismo. Então, assim, figuras como Pedro Doria se leem como liberal e reivindicar como suprassumo da democracia, né, do contraditório, do debate de ideias e por aí vai, isso só se fundamenta na base da ignorância histórica. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.